Te agradecemos por mais uma segunda-feira de porta aberta, Senhor Jesus. Onde lugares não tem, aqui tem uma porta aberta, onde podemos, Senhor Jesus, dar o nosso melhor para Ti, Senhor. Jesus, e assim como toda segunda-feira Tu tem falado através do louvor, dos testemunhos, das palavras, sabemos que verdadeiramente o Senhor está neste lugar. Esse pastor que está aqui, ele é um servo Teu, Senhor Jesus. E sabemos que Tu já colocou algo no seu coração para falar para nós, Senhor Jesus. Que ele não possa voltar com nada, Senhor, mas que possa entregar para nós tudo aquilo que Tu colocaste, Senhor, na sua mente, no seu coração, Senhor. Ajuda, da força, da saúde, Senhor, e que possamos estar atentos nesta tarde ao que Tu tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Versículo 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém, irmãos? Podeis sentar. Aleluia. Irmãos, eu sei que o tema se encontra em Provérbios capítulo 3. Aleluia. É um tema que fala para nós como filhos honrar a Deus com as nossas primícias. E quando o texto de Provérbios nos dá essa ordem, ele nos diz que, em contraposição, Deus irá encher os nossos celeiros. Aleluia. Mas tudo isso é consequência de nós reconhecermos que tudo pertence a Deus. Aleluia. Porque quando nós retribuímos, retornamos aquilo que é de Deus, nós estamos reconhecendo que Deus é o dono da nossa vida, dos nossos bens. Aleluia. Mas eu quero, em cima desse texto de Provérbios, dizer que Deus é soberano, não só sobre os nossos bens materiais. Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus enriqueceu abundantemente, de forma extraordinária, a igreja de Corinto com todos os dons espirituais. Aleluia. Então, ao mesmo tempo que Deus enche os nossos celeiros materiais, é o Deus que derrama a sua graça sobre a sua igreja com todos os dons espirituais. Então, aqui nós temos duas balanças. A balança dos bens materiais e a balança dos dons espirituais. Mas, infelizmente, nós, pentecostais, estamos entrando por uma linha onde os dons materiais parecem estar tendo mais peso do que os dons espirituais. Verdade, Deus. Quando os dois têm que estar em equilíbrio, nós estamos fazendo desequilíbrio. Porque a nossa filosofia não está sendo mais pautada pela palavra de Deus, mas sim através da filosofia que o mundo está dizendo. Mas a honra que o filho dá ao pai, o pai sabe da necessidade do filho. E nós, como filho, temos que honrar Deus como Deus que é tanto dono dos bens materiais, como aquele que olhou para a igreja de Corinto e derramou todos os dons espirituais sobre aquela igreja. Então, em cima
terceiro capítulo de Provérbios, capítulo 3, 9 e 10, que diz que Deus, com a nossa honra, Ele irá fazer os nossos celeiros se abastecer até transbordar. É o mesmo Deus que faz a igreja transbordar da presença do Espírito Santo. Mas como que nós podemos fazer essa indução desse texto? Em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, tem um tema que se sobressai. Qual é esse tema? Sabedoria. O povo de Deus precisa de sabedoria. Quando a segunda geração de Israel estava para adentrar na Terra Santa, Moisés escreveu o Deuteronômio, dizendo que o povo que Deus escolheu é santo, não porque ele tinha conhecimento das artes do Egito, mas por ele ter adorar a Deus, que é o único Deus entre todos os deuses do Egito. Então a sabedoria da igreja não está na sua força, na sua opulência, no seu arquitetura da sua igreja, mas a força da igreja está em reconhecer que nós fomos chamados para adorar um Deus único. E esse Deus único vai sair, passar lá de Israel. Eu vou começar a ler os textos aqui para confirmar aquilo que nós estamos falando. Deuteronômio capítulo 4, versículo 3, diz assim: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor Deus consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Aí vem, versículo 5. Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, Moisés falando, o meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual há de herdar. Guardai, pois, e fazei, porque esta será a vossa sabedoria. Qual é a sabedoria do povo? Guardar o estatuto do Senhor. Agora nós temos uma tendência de deixar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para seguir a sabedoria de homem. E é o que Tiago vai falar no capítulo 3. Tiago vai dizer capítulo 3, versículo 15 e versículo 18. Tiago diz assim: essa sabedoria não é do alto, mas terrena, porque ela vai plantar dentro da igreja invejas, divisões, facções dentro da igreja. Mas a sabedoria que é do alto, ela é pura e traz união. Aqui Tiago, fazendo uma contraposição a Provérbios, ele vai dizendo também que a sabedoria do alto é pura e traz união. Mas a sabedoria terrena é diabólica, é animal, e essa traz divisão. Mas quando nós chegamos no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria por excelência, o livro de Provérbios no capítulo 9, versículo 10, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do alto, ele dá entendimento. Ou seja, nós temos entendimento, nós temos conhecimento. Aquele que tem falta de conhecimento, Tiago vai dizer o quê? Peça ao Pai das Luzes que Ele dá de forma voluntária para a sua igreja. A sabedoria também é um dom. E é interessante que muitos querem ser sábios, mas tem uma sabedoria que essa sabedoria do mundo, ela não chega perto. Eu já participei de reuniões de pastores que era para resolver situação administrativa. E um pastor chamado José Nilton, o homem culto, não tinha nem a quinta série, se eu não me engano. Ele não tinha quinta série, mas era um homem usado por Deus. Enquanto as lideranças estavam lá sem saber o que fazer, vamos fazer isso, outro, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, aquele homem ficava quietinho, só orando, fechado, com os olhos fechados. Aí ele vai dizer assim: pastor presidente, eu tenho uma resposta de Deus. E quando aquele homem abria a boca para falar, todo mundo se calava.
E dizia para um e para o outro: da onde que ele tirou isso? Da onde veio essa sabedoria que fez com que as peças do quebra-cabeça se juntaram de uma forma tão perfeita? É a sabedoria que vem do alto. Essa é perfeita e essa é pura. Mas a sabedoria que eu quero trazer hoje é uma sabedoria do alto que ela nos dá prosperidade para saber lidar com as adversidades. Parece que as adversidades e as provações que vêm sobre a vida do crente faz com que ele fique desorientado. Ele perde a sabedoria, ele perde o tempo que ele tem de igreja, ele perde o tempo de experiência que ele tem com Deus. Ele fica atordoado como se estivesse no escuro. Mas Deus tem sabedoria também para nós lidarmos nas adversidades. E essa adversidade, ela foi retratada de uma forma clara na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. E aqui eu quero dizer o seguinte: a Pedro ele vai assinalar a sua finalidade de sua carta. Porque Pedro escreve no capítulo 1, ele vai dizer: exortar as igrejas da Ásia a testemunhar que são essa verdadeira graça. Ou seja, a igreja que estava na Ásia estava passando por uma perseguição terrível. E na perseguição, Pedro escreve para aquela igreja, dizendo que agora é que vocês estão tendo uma oportunidade de testemunhar de quem é o Deus de vocês. Nós temos que aprender a testemunhar de Deus nas provações, nas adversidades, porque são momentos que lá está, seja onde for, no hospital, em casa, no serviço, que o homem vai mundano, natural, vai olhar e vai dizer: eu quero ver como ele vai se sair dessa. E Deus, do Pedro, vai dizer: é neste momento que a graça de Deus vai te dar sabedoria para saber sobressair no meio do ímpio. Agora, por que Pedro escreve esta carta? Era porque Pedro estava simplesmente dando lição de moral? Não. Quem está escrevendo essa carta aqui é um apóstolo que seguiu Jesus de longe. É um apóstolo que disse para Cristo: aonde tu for, eu for, e tu não vai morrer porque nós não vamos deixar. Mas na primeira oportunidade, ele olhou de longe e disse: eu não conheço aquele Galileu. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu para as irmãs do ciclo de oração. Não foi para os apóstolos, foram para as mulheres que cuidavam do ministério de Cristo. Existia ciclo de oração no ministério de Cristo. E aquelas mulheres foram ver o sepulcro de Cristo. E Jesus disse: vai lá. E disse para quem? Para quem? Para Pedro. Aquele que fugiu, aquele que virou as costas. Que eu vou me encontrar com ele, aonde eu tive um encontro com ele no início, e vou restaurar o ministério dele. Jesus chega lá na Galileia e ele dá uma notícia para Pedro. Diz assim: Pedro, quando tu te converteres, ô Pedro, tu apacenta a minha igreja. E aqui nós temos o quê? Pedro convertido, depois de tantas provações, falando para a igreja: eu estou cumprindo aquilo que o mestre me mandou. Aleluia. Não é qualquer um que está aqui, é aquele que foi enviado pelo mestre. Eu tenho autoridade para exortar vocês diante das provações. Mas tu sabe o que é provação, Pedro? Eu sei o que é provação. Eu andei com meu mestre, eu neguei muitas vezes, mas vocês estão falando com um homem que teve experiência de conversão. Hoje nós temos várias pessoas que querem dar lição de moral para o povo de Deus, mas só tem moral para exortar a igreja aquele que é enviado por Deus e que nasceu de novo. Tem que levantar a mão e dizer como Jeremias e como Isaías: assim diz o Senhor. Não é assim diz presidente fulano e tal e nem presidente fulano e tal, mas quando o servo de Deus
é porque ela está com medo, não. Porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus tem fome da palavra de Deus. Ela está de boca aberta, dizendo assim, pode colocar comida, que eu quero me alimentar. Ela fica em silêncio, porque ela sabe que naquele momento Deus vai usar o servo e a serva para trazer uma palavra do céu. Aleluia. Então Pedro vai escrever para essa igreja. Ele pretende consolidar o seu chamado para aquela igreja. E ele vai falar isso na primeira parte, são 5 capítulos de Pedro, 1 Pedro. E ele vai dizer, primeira coisa, ele pretende consolidar nos destinatários, para os irmãos, o reconhecimento de sua salvação. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 2, Pedro vai escrever dizendo assim, olha, eu quero que vocês reconheçam a grandeza da salvação a qual Cristo otorgou para vocês. Aleluia. E não é só no tempo presente, porque no tempo presente a gente pode cantar hinos de louvores, pode dizer que temos o Espírito Santo, podemos orar, podemos conversar com Deus, mas a salvação, o galardão final, ele é muito maior do que aquilo que nós estamos experimentando hoje. E Paulo e Pedro vai dizer, olha, tem mais coisa ainda. Eu vou consolidar. Eu quero que vocês saibam que diante dessa dificuldade, vocês podem ser crentes, pode, mas tem muito mais do que isso para vocês. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Na provação que nós passamos, Deus vai aumentando os degraus para dizer, eu estou fazendo com que a minha igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Pedro também vai escrever essa carta para dizer a vencer a vida cotidiana a partir da fé. Vocês estão passando por dificuldade? Eu quero dizer que aqui o que vence o mundo é a fé. Nós temos fé para vencer o mundo. Às vezes a igreja usa de artimanha humana para vencer aqui na terra, mas as armas que Deus equipou a sua igreja, elas são espirituais. A igreja não precisa de conchave com político. A igreja não precisa se rebaixar diante do mundo. A igreja precisa se ajoelhar diante de Deus, porque é Deus que exalta a sua igreja. Jesus falou para os discípulos, eles podem se levantar contra a igreja, mas as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a minha igreja. No final, a vitória vai chegar. Mas como eu disse, no meio das provações, parece que perdemos a visão. É meu Deus. Então, nós temos sempre que clamar, Deus, como o salmista falou no Salmo 119, abre os meus olhos para que eu veja, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque as circunstâncias tiram aquilo que está na lei do Senhor. E o que é que está na lei do Senhor? É vitória, é bênção para a igreja, é dons espirituais, é presença de Deus. Mas a igreja, ela perde a visão quando ela olha para a circunstância externa. A onda pode estar bravia, o mar pode estar agitado, mas se Cristo está contigo sobre a tempestade e Ele dizer, venha ao meu encontro, não olhe para o lado, olhe para o autor e consumador da sua fé. A fé que vence o mundo. Outro ponto que nós temos é o seguinte: Pedro escreveu para falar do relacionamento do crente com a igreja. É na igreja que se recebe fortalecimento. Aleluia. E no finalzinho, Pedro escreve para isso. Como a irmã que cantou quase agora, ela falou, nós somos fortificados Aleluia, Jesus. quando Glória a Deus, participamos do culto ao Senhor em comunidade. Verdade, Deus. Porque sabemos que todos oram aqui em casa, todos têm o seu devocional, mas Deus deixou o culto
congregacional. Verdade de Deus. E Aleluia. dentro da palavra igreja não cabe a noção de desigrejado. É verdade. A igreja é Aleluia. comunidade. Aí Pedro vai falar para esse destinatário. E Pedro vai dizer assim: quem está escrevendo? Quem está mandando essa carta para o povo? Aí Pedro vai se identificar. Quem é o remetente dessa carta? Pedro vai dizer assim: Pedro, apóstolo. Aleluia. Eu não conheço vocês da Ásia, mas eu quero dizer, quem está escrevendo é um apóstolo. E isso traz um peso muito grande, porque apóstolo quer dizer aquele que é enviado. Aleluia. Eu estou aqui porque Cristo, aqueles que vocês adoram, Ele me enviou. Aleluia. Eu tenho autoridade para falar. Eu fui enviado pelo Cristo que morreu e ressuscitou. Mas toda autoridade tem uma responsabilidade. Pedro foi em nome do Senhor. E em nome do Senhor ele tinha que falar o quê? As palavras do Senhor. Quem te enviou? Quem enviou a igreja para pregar o Evangelho? Deve pregar o Evangelho. Não deve pregar outro Evangelho. Mas o Evangelho que foi passado e está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Pedro se colocou como apóstolo enviado, mas sobre ele pesava uma responsabilidade. Eu não posso mudar o Evangelho para o qual eu estou sendo mandado para evangelizar. Então Pedro sabia qual a palavra usar. Ele não foi enviado para falar dos seus sonhos, dos seus achismos, daquilo que ele pensa, daquilo que eu acho e daquilo que eu estou sentindo. Ele foi enviado para ministrar a palavra de Deus. Aleluia. Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele vai dizer: eu vos entrego aquilo que eu também recebi. Se ele recebeu dos apóstolos, ele passa igualzinho. Aleluia. Aí eu tenho uma profecia aqui, mas eu acho que Deus tem mais alguma coisa. Aí vem um pouquinho da profecia de Deus e um complemento humano. A gente parece que não quer se contentar com aquilo que assim diz o Senhor. Mas a gente quer se contentar e satisfazer, assim diz eu também. Eu tenho uma mensagem para tu. Mas essa mensagem é de Deus? Não, é até aqui. Então fique para você. A sua opinião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Aleluia. Amém? É assim que a igreja, ela é doutrinada. É na palavra e na lei do Senhor. Ela é sábia, não é por causa dos achismos de quem está na frente. Ela é sábia por causa dos mandamentos e dos juízos de Deus, como está lá em Deuteronômio. Outro ponto, e eu vou passar aqui, falta 15 minutos, é o seguinte: Pedro, ele vai escrever, e ele vai dizer o seguinte: como é que nós podemos ser sábios e ser próspero aqui na terra? Como é que Deus pode abastecer os nossos celeiros espirituais no meio às provações? Aleluia. Aí Pedro vai dizer: e o Deus de toda graça. Ou seja, o Deus que se revela é um Deus de toda graça. Não é graça pela metade, é o Deus de toda graça. Porque Deus, quando quer agraciar alguém, Ele não vai dar uma graça pela metade. Paulo vai dizer o seguinte: quem é este? Os opositores de Paulo vão dizer assim: quem é este que veio depois dos apóstolos e está se achando e está o batendo no peito? Quem é este que quer evangelizar acima de Pedro? Quem é este que não teve nenhum encontro com Cristo encarnado? Cristo apareceu para ele no deserto e ele está escrevendo carta aqui para todo mundo. Aí Paulo vai dizer assim: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Aleluia. Porque a graça de Deus não foi vã para comigo. Então Paulo conseguiu aproveitar toda a graça de Deus que foi sobre a vida dele. Mas fulano chegou hoje na igreja e está sendo usado pela graça de Deus. Você é o que Deus quer que você seja. Então agarre com todas as forças aquilo que Deus
Deus tem feito na sua vida. Olhe para trás, veja de onde Deus te tirou e onde Deus está te colocando. Então esse é o Deus de toda graça. E Ele vai dizer, primeira coisa, Ele vai dizer, quem é esse Deus? É o Deus que nos abastece com a sua graça. A igreja estava perseguida, atacada por forças humanas e espirituais. Pedro diz que a sua vida está na mão de Deus. Que toda graça não é um Deus pela metade. Então, nós temos esse Deus que nos revela e nos reveste de toda graça. Aleluia. E o que esse Deus faz? Em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. A caminhada do crente, ela tem como base a graça de Deus. E a graça de Deus é a base, mas a graça de Deus, ela te leva para a glória. O crente, ele caminha de glória em glória, de crescimento em crescimento. Enquanto a graça é a base, a glória é o destino de todos os crentes. Nós só vamos chegar na glória porque nós andamos pela graça. E andar pela graça é andar pela misericórdia de Deus. Ninguém vai chegar diante da glória e dizer: ah, eu consegui pelos meus méritos chegar diante de Deus. Deus vai dizer: foi a graça de Deus que fez com que a igreja caminhasse. Se existe alguém que é usado por Deus, é usado pela graça. Se tem alguém que profetiza, é graça. Se tem alguém que prega, é graça. Se tem alguém que intercede, é graça. Porque se não tiver graça, eu posso falar à vontade aqui e Deus não operar nada no meio da igreja. Paulo vai dizer ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como relógio, como um sino que tire. Só vou fazer zoada. Só vai ser igual ao carro velho, só tem zoada, mas não sai do campo. Então a gente se desgasta quando não tem graça de Deus. Mas a graça de Deus é o óleo que lubrifica a igreja. Aleluia. Que a obra sai de forma normal. E quando você olha e fala assim: que graça é aquela que aquela irmã tem? Quando ela fala, que ela prega, quando ela canta. A igreja, Deus, ele se manifesta. Tem um salmista chamado Asaf, Salmo 73. Sabe quem foi esse Asaf? Foi o músico Levi, da tribo de Levi, que foi contratado por Davi quando houve a inauguração do templo. Davi organizou todo o templo lá, e quando houve a organização no tempo de Saul, de Salomão, na inauguração do templo, Asaf estava lá. Foi separado por Davi, mas ele participou da inauguração do templo. Ele regeu os músicos. Ele regeu de uma forma tão sublime. Um homem que tinha tanta comunhão com Deus na música e na sua vida íntima, que quando ele cantou no dia da inauguração do templo, a glória de Deus foi tão grande que os sacerdotes caíram no chão. O homem que com sua voz fez com que Deus descesse do seu trono para se fazer presente no meio da sua igreja. Era um homem que quando ele abria a boca, Deus olhava assim, inclinava seus ouvidos e falava: eu quero ouvir o que ele tem. Porque a voz dele não é uma voz seca, é uma voz que brota do coração. E quando Asaf começou a louvar, Deus desceu. Ele desceu com tanta unção que os discípulos, os profetas, todos que estavam ali, caíram no chão. Porque a presença de Deus, o homem se ajoelha e reconhece que o Deus e Criador de todos os céus e da terra está presente. Aleluia. Mas esse homem que tem intimidade com Deus, esse homem que cantou em Deus desceu, e todos os sacerdotes caíram por terra, ficaram lá prostrados diante de Deus. Quando ele olhou para aqueles que não eram santos, quando ele começou a olhar para o vizinho que era ímpio e prosperava, ele vai dizer em Salmo 73: meus pés quase se desviavam. Mas como assim? Você louvou tão bonito,
Você tem uma unção tão grande. O que te fez desviar? O que te fez afundar na sua caminhada? Eu deixei de olhar para o autor e consumador da minha vida. Mas quando eu olhei de volta para Deus, houve um arrependimento. Ele olhou para o ímpio e disse assim: ele pode ter tudo, mas o fim dele não é igual ao seu, igreja. O fim daquele que prospera, virando as costas para Deus, não é igual àquele que está passando dificuldade, mas ele está no meio da igreja clamando: Deus é o meu Senhor, e de nada eu tenho falta. Deus é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Agora, vamos lá para terminar. Primeira coisa que nós podemos ver é: ele aperfeiçoará. Esse é o Deus que fala no capítulo 5 de 1 Pedro, que ele, versículo 10, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido, ou seja, sofrido um pouco. Mas parece muito, né? Mas o texto diz que é pouco. Mas Pedro não estava lá, irmãos. Por que Pedro está falando que é pouco? Por quê? Alguns podem dizer assim: não é ele que está com o sapato apertado para saber que o calo dói? Por que ele está falando lá do outro lado? Por que Pedro está dizendo que é com pouco? Porque, por mais difícil que seja a nossa caminhada, a glória que nos está proposta não se compara com o sofrimento que nós passamos neste mundo. Então é pouco. Pedro não está lá, mas ele sabe que o peso eterno da glória é muito maior do que o sofrimento que nós passamos aqui na terra. Aí ele vai dizer, e ele, esse Deus, vai dizer: ele mesmo vos aperfeiçoará. Esse Deus vai nos aperfeiçoar. Essa palavra é a mesma palavra usada em Mateus capítulo 4, versículo 21, quando Jesus chama os discípulos que estavam pescando e diz que os discípulos de Tiago estavam consertando a rede. Deus nos chama para consertar as nossas redes. O aperfeiçoamento do crente é porque ele está trincado. Nós não chegamos ainda na glória. E enquanto nós estivermos caminhando aqui na terra, ainda vai haver trinca que precisa ser consertada. Ainda vai ter rede com linha desconsertada. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. Então, esse Deus de toda graça, que nos chama para a glória, ele vai consertando a rede da nossa vida. Tem vaso trincado, Deus conserta. Tem vaso rachado, Deus conserta. Nem que ele tenha que quebrar para começar de novo. Ele vai dizer, e ele confirmará também. Ele não só aperfeiçoará, mas ele confirmará. Irmãos, tem crente dentro da igreja chamado por Deus, com dons espirituais, com chamada de Deus, que precisa de confirmação de Deus. E não só isso, ele precisa, além da confirmação, ele precisa firmar os pés na casa de Deus. Porque dons espirituais é para ser usado na congregação de Deus. Não é para usar lá fora, é para a igreja santa. Deus deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, mestres e pastores, para o aperfeiçoamento dos santos. Não use seu dom para dar pernas aos cães. Use seu dom para o crescimento da igreja. E ele vai dizer, não só ele aperfeiçoará, ele não só confirmará, mas ele fortificará. Esse é o Deus que nos enche, que nos faz de encher com todas as forças. É Deus que nos fortalece diante da sua presença. Deus nos dá força para lidar com aquilo que a vida exige de nós. Irmãos, o Deus que chama para a guerra, o Deus que manda evangelizar, é o Deus que diz assim: ó, fica em Jerusalém. Não vai não, porque tu vai no meio de lobos. Mas quando você for, você vai revestido com o Espírito Santo. Porque esse eu vou envio no meio de lobos. Mas aquele que está revestido do poder do Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer:
Aleluia. O inimigo não toca. Ele pode rugir. Ele ruge. Ele tenta fazer medo. Mas Deus vai lá, tira as garras dele, tira as presas dele. Para ele só rugir. Mas o crente ele tem que caminhar pela fé. Sabendo que ele está na frente, levando a bandeira, é o Senhor dos exércitos. Aquele que mandou Josué marchar, que estava com ele, o anjo do Senhor, o Senhor dos exércitos. Esse Deus também é o Deus que fundamenta. Nós temos que ter fundamentos. E falar de fundamentos dentro da igreja é falar de base. É falar de discipulado. É falar de ensinamento da palavra de Deus. É falar de culto de doutrina. Muitas vezes nós queremos passar pela tribulação. Muitas vezes Deus nos coloca na tribulação. E nós às vezes queremos dar uma de super-herói sem saber para onde ir no meio das dificuldades. Porque não temos fundamento para passar pela tempestade. Mas o Deus que chama, ele fundamenta, ele alicerça. É como se à medida que nós vamos andando, ele vai aplanando os caminhos. Ele vai dizendo, vem por aqui, vai por ali, vai por aqui. E Deus vai dizendo qual o caminho que você deve seguir. Por quê? Porque a igreja que guarda os juízos e os mandamentos de Deus, como falou Deuteronômio, é uma igreja sábia. E quem tem sabedoria não se embaraça com as coisas desta vida. Ele anda caminhando, sabendo que Deus, pela sua palavra, vai iluminando e cortando o caminho. Passa por aqui, passa por ali. Eu lembro que quando eu fui para a igreja, eu era da igreja batista. 8 horas da manhã eu estava dormindo. Minha mãe, eu tive um sonho. E nesse sonho falou para mim assim: sua mãe vai mandar você comprar carne. E no açougue. Você vai por essa rua e por essa. Aí eu levantei. Eu estava meio sonolento. Eu acordei, fiquei na cama lá. Aí minha mãe, levanta para comprar carne. Eu falei, eu estou sonhando. Ou minha mãe chamou e eu fui em cima da hora. Aí eu falei, eu levantei, fui lá, me arrumei e fui comprar carne. Aí eu lembrei do sonho, disse, não, mas o sonho mandou eu vir por essa rua, por essa e por essa. Aí eu pensei, porque eu vou seguir, não custa nada, vai sair no mesmo lugar. Enquanto eu estava seguindo, eu moro perto de um presídio grande. Teve uma rebelião. E nessa rebelião, a rua que eu passava dava de frente, quase de frente. E era local dos deles correrem, porque logo depois tinha uma mata. Se eu fosse para aquele local, era tiro. E foi muito tiro. Eu passei direto e dobrei na outra esquina, enverguei nessa. Aí eu lembrei do sonho que eu tive. Aleluia. Ou seja, Deus nos guarda no momento mais difíceis da nossa vida. Aleluia. Colocar os fundamentos, largar o alicerce sólido, ou seja, construir sobre rocha firme. A Bíblia vai dizer que Cristo é a nossa rocha. Ele firmou nossos pés sobre a rocha. Muitas vezes, irmãos, nós queremos firmar os nossos pés em muitas coisas que não é a rocha de Cristo. Tem gente colocando os pés sobre lugares que Deus não mandou e dizendo que vai querer prosperar onde Deus colocou ele. Mas Deus está dizendo que não é o seu lugar, não é onde Deus quer que você esteja. Deus tem uma rocha e essa rocha é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então Pedro nos diz, recapitulando, o versículo 10, e o Deus de toda graça. É interessante que Deus nos exorta, puxa a orelha, né? Exortação, só você vai fazer isso, isso, isso. Pedro está fazendo isso. Antes do versículo 10, é só puxão de orelha para dizer, olha, culto de doutrina. Aleluia. Mas, e aí? Deus vai me capacitar? Vai. Por quê? Esse Deus é o Deus de toda graça. Aleluia. O Deus que te chama, Ele capacita. E Ele vai dizer, Ele vos chamou para a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Aí, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aleluia. E depois disso tudo, o que é que nós fazemos? A Ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém.